Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Juninho que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo, né? Inclusive o próprio Boto falou, tá? Dele lá nos Estados Unidos, falou que enquanto não tiver assinado com o atleta, ele ainda não é jogador do Flamengo, mas está bem encaminhado. Foram palavras do Boto aí. E pela informação do Vene, ele vem para custar cerca de R$500 mil por mês, Bigode. Esse aí que deve ser o nosso atacante até o retorno do Pedro Queixada, o melhor atacante do Brasil e do mundo. Bigode, tranquilo agora que fechamos a primeira contratação. E eu ainda falei, eu espero que a gente contrate. E contratou. Olha aí o Boto, tá vendo? Critica aí, ó. Cara, vamos lá. A gente fala de profissionalismo e a gente sempre falou que uma das coisas que fez o Botafogo prosperar no passado foi também a participação do scout. Por mais que o scout do Botafogo seja um pouco curioso, né? Porque todo jogador que o Flamengo se interessa, o Botafogo quer. Agora tá o do Cucho Hernandes, né? Mas beleza. Um dos sucessos do Botafogo partiu, obviamente, da questão do scout, que achou jogadores como Bastos, Barbosa, o John, por mais que o John já tivesse sido goleiro do Santos, também estava nessa, Gregory e outros mais, entendeu? De Savarino. O scout dele, Igor Jesus, talvez seja o principal dele. O scout deles funcionou muito bem, tá? E a gente cagava pro scout. A gente vivia de um cara que contratava como torcedor, velho. Sabe qual é aquele feeling? Eu viro para você e falo assim, ó. Quer trazer um volante? Traz o Leandro Paredes da Roma. Mas eu falo isso só por feeling. Eu tenho os números do Leandro Paredes nos últimos 3, 2, 1 ano. Eu tenho quantidade de passes que ele acerta, que ele erra, número de gols, número de assistências. Como é que tá ele na seleção? Como é que ele é a personalidade dele? Ele é um cara tranquilo, ele é um líder? Como é que ele é? Entendeu? Sinceramente, eu não tenho informação nenhuma. O scout funciona assim, galera. Então, a gente não pode chegar no primeira contratação por scout. A gente sempre falou isso aqui, né, cara? Como é que quando o Flamengo se interessou pelo Enzo Fernandes antes de jogar a Copa do Mundo, o Flamengo foi lá e se interessou quando ele estava brilhando no River Plate. Quando ele tá brilhando no River Plate, porra, vem uma proposta do Benfica, velho. Aí o cara olha, eu vou pra Europa ou eu vou pro Flamengo? O passo maior do jogador é ir pra Europa. E o Benfica é uma porta de entrada para as ligas mais fortes. Dito e feito. Ele foi lá, fez uma grande Copa, o Chelsea foi lá, contratou ele a peso de ouro e tá lá no Chelsea. Mas se o scout do Flamengo tivesse olhado o Enzo Fernandes, talvez na primeira passagem dele pelo River, ou talvez no momento em que ele estava emprestado ao Defensa e Justiça, a gente teria pago muito barato. Só que quando ele batesse aqui, sabe o que a torcida ia falar? Desconhecido, bagre, que não sei o quê, quais são os números? Número nenhum. A gente tem que decidir o que a gente quer, velho. Eu prefiro pagar barato por um jogador que pode me trazer alguma coisa e a gente fazer parte desse processo, ao invés de pegar jogador pronto, do que trazer um Vidal que fica andando em campo. Entendeu? É isso. Então, a primeira contratação dele é de um jogador que eu não conheço e digo para você que 99,9% dos torcedores rubro-negros também não conhecem. Não conhece. O cara vem de uma liga fraca? Vem. Como outros jogadores também vêm de liga fraca. Né? Lembrar que o Haaland jogava no campeonato norueguês, até porque é a nacionalidade dele. Depois ele foi para a Áustria. Rodrigo, mas ele foi jovem. Não, 28 anos não é nenhum, desculpa, não é nenhum. Para mim ainda está na época de auge de futebol.
Eu costumo falar aqui que o auge entre quando você consegue equilibrar as questões físicas e as questões técnicas e as questões mentais de um jogador, para mim fica nessa faixa entre 27 e 32 anos. Se você pegar, é isso. Que, não, porra, ele tá com 21 anos. Porra, às vezes ele tá voando, velho. Fisicamente, rápido, ágil. Mas em termos de mentalidade e evolução técnica, ele ainda não tá. E tem muito jogador com 30 e poucos anos que ele tá numa evolução técnica, numa mentalidade muito alta, mas o físico já não tá respondendo. Acho que essa é a idade. Então, assim, por que a gente não pode fazer parte desse processo? Por que a gente tem que pegar pronto? Vocês queriam o Roberto Firmino, né? Roberto Firmino. A gente quer um jogador pronto. Pronto, por mais que esteja num declínio por conta da idade, mas pronto. Por que a gente não pode fazer o processo inverso? Sabe o quê? Quem fez o processo inverso com o Roberto Firmino foi quem? Se eu não me engano, foi o Hoffenheim, não era? Hoffenheim? Acho que foi. Hoffenheim. Então, assim, por que a gente não pode fazer o trabalho do Hoffenheim? Onde que jogava o Firmino antes do Hoffenheim? Possivelmente quando bateu no Hoffenheim, os torcedores que já estão acostumados não criticaram. Porque a gente quer fazer parte... Ele era da Tombense, Bigode, mas jogou no Figueirense por empréstimo, aí fez uma boa temporada. Mas ele era da Tombense. A Tombense emprestou ele para o Figueirense. Possivelmente, na verdade, ele não era da Tombense. Ele era do Ele era da Tombense, mas aquela Tombense... Lembra que a Tombense comprava, todo mundo ficava passando para os outros clubes para emprestar? Uhum. Era isso. Então, ele foi revelado pelo Figueirense, aí foi para a Tombense, aí voltou para o Figueirense, e aí do Figueirense, no fim do empréstimo, a Tombense vendeu ele por 4 milhões de euros, segundo o Transfer Market. Então por que a gente não pode fazer parte desse processo? Por mais que o Juninho seja diferente, porque ele não vai ter poder de revenda, né? Possivelmente ele não vai ter. E cá entre nós, galera, qualquer jogador mediano custa 10 milhões, velho. Eu dei um exemplo aqui, o Coelho. O que o Coelho fez pro futebol? No Brasil, tá? Não vou nem falar lá fora, não. O que o Coelho fez pro futebol? Cara, eu acompanho o Coelho no Bragantino e no Atlético Paranaense. Não tem nada de especial, não tem grandes números, não fez nada de relevante no futebol brasileiro. O Atlético Mineiro vai contratar ele por 10 milhões de euros. Qualquer jogador custa 10 milhões de euros. Qualquer um. Então a gente está trazendo um por 5. O salário não é tão alto. Vem de uma liga fraca? Vem. Por que a gente não pode testar, velho? Vamos testar. Até porque a gente tem o melhor centroavante, para mim, da América do Sul, que é o Pedro. Tá? Para mim é o Pedro. É o melhor atacante. E a gente já tem. Então, assim, eu não vou ficar aqui defendendo o Juninho, porque eu só vi vídeo. O que eu vi de vídeo foi... Me lembra muito a movimentação, a parte corporal do Luiz Fabiano. É um cara que faz o pivô, consegue fazer abertura, faz 1-2, tem bom passe, tem velocidade para um centroavante, né? Costuma dar essa chapada pelo lado, né? Essa chapada pelo pé direito, mas também se vai bater com o pé esquerdo. A única coisa que eu não vi nele, duas coisas que eu não vi nele, ele não é um chutador de fora da área, mas é um centroavante, nem precisa ter. E eu não vi nenhuma jogada dele com um gol de cabeça. Jogada de cabeça. Entendeu? Mas jogada por cabeça, jogada de cabeça, a gente teve um centroavante aqui por 6 anos que não sabia cabecear. Se soubesse cabecear, a gente teria saído na frente. A gente teria pelo menos empatado o jogo mais cedo contra o Palmeiras na final da Libertadores. Entendeu? Então, sim, vamos esperar 5 milhões. O salário não é tão alto, né? Vamos esperar para ver. Se ele conseguir pelo menos trazer alguns números relevantes, minimamente relevantes, até o Pedro voltar, eu acho que já tá pago, tá ligado?